Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. Esta semana a marcar a atualidade na Guiné-Bissau as eleições legislativas, marcadas para dia 4 de junho. O governo guineense está com dificuldades financeiras e teve de recorrer à banca comercial para contrair um empréstimo no valor de 2,7 milhões de euros para cobrir os custos pendentes das eleições. A reportagem de Moussa Baldé. Fontes do governo guineense disseram à RFI que é a única solução encontrada para que as eleições possam mesmo ter lugar no dia 4 de junho. O governo teve de recorrer a um banco comercial de Bissau para pedir um empréstimo de cerca de 2,7 milhões de euros. Esse dinheiro é para custear as operações no dia da votação. Como disseram as fontes do governo, são necessidades inadiáveis. A verba é para contratar o sistema de transporte de material eleitoral, urnas eleitorais sobretudo, para as assembleias de voto e pagar subsídios às pessoas que vão trabalhar nas assembleias de voto. A CNE fala em cerca de 3.400 mesas de voto na Guiné-Bissau e nos países da África e da Europa, onde os guineenses imigrados poderão votar. O governo teve de recorrer ao empréstimo bancário porque ainda não chegaram os fundos prometidos pela comunidade internacional para apoiar as eleições de junho. A estratégia agora é, assim que entrar dinheiro no Basket Fund, criado pelo governo da Guiné-Bissau e gerido pelo PNUD, isto é, apoio da comunidade internacional, a verba será canalizada para o banco comercial que avançou com os cerca de 2,7 milhões de euros. As eleições legislativas da Guiné-Bissau estão orçadas em cerca de 12 milhões de euros, 70% dos quais foram avançados pelo governo guineense. Bissau 94 FM. A União Africana alertou esta sexta-feira que a África não pode tornar-se um campo de batalha geoestratégica numa altura em que a Rússia e a Ucrânia rivalizam pela influência no continente. O aviso surge numa altura em que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia está num périplo pelo continente africano e pediu apoio para Kiev face a Moscou. O ministro da Diplomacia ucraniana sugeriu mesmo a adoção de uma primeira estratégia africana. Esta sexta-feira esteve em Moçambique e convidou o presidente Filipe Nyusi e a ministra dos Negócios Estrangeiros a visitarem a Ucrânia. Quando recebo chamadas dos meus filhos pela manhã que eles foram acordados durante a noite por causa dos mísseis lançados sobre as suas cabeças e as forças aéreas a abatê-los, chego a uma conclusão. A Rússia não está à procura da paz, a Rússia não está à procura de soluções pacíficas, a Rússia não está à procura de negociações. Os russos são mentirosos profissionais. Toda a guerra termina com a diplomacia e o momento para a diplomacia vai chegar no dia em que a Rússia perceber que não pode vencer esta guerra. E este momento vai chegar. Em Moçambique, um relatório encomendado pelo consórcio liderado pela Total Energia afirma que a iniciativa criada por petrolíferas para coordenar ações socioeconómicas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, parece apenas ter servido até agora como ferramenta de visibilidade e precisa de evoluir, como nos explica Orfeu Lisboa. Para o analista político Dercel Fazema, do relatório recomendado pela Total Energia, várias leituras podem ser feitas. A Total pode estar a olhar para aquilo que é a situação atual, em que há maior segurança, maior tranquilidade, para demandar por uma força que se adequa melhor a esse contexto. Para além, claramente, da dimensão técnica militar, é importante que esta força tenha também uma inserção social muito forte para poder criar maior aproximação e uma melhor convivência com as comunidades, sobretudo olhando para aquilo que é o respeito dos direitos humanos. Por outro lado, também podemos olhar numa perspectiva de maior disponibilidade das forças de defesa e segurança para garantir a segurança, a proteção das pessoas e bens. Reação do analista político Dercel Fazema ao relatório que recomenda a revisão das relações entre o projeto Moçambique LNG e as forças de defesa e segurança de Moçambique. Maputo 105 FM.
Em Angola, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior decidiu suspender a greve esta sexta-feira, que durava há quase 3 meses, desde o dia 28 de fevereiro. A greve fica suspensa durante 30 dias para não prejudicar o ano académico e dar tempo ao Ministério do Ensino Superior de responder às reivindicações dos professores, como nos explica o secretário-geral do SIMPES, Eduardo Pérez. Dentro desses 30 dias, o governo não resolver os problemas e não negociar, é claro que no dia 27 de junho retomar-se-á a greve e daí a responsabilidade continuará a ser do governo. Já houve negociações com o Ministério? Desde o dia 17 de fevereiro que nós tivemos uma ronda negocial, onde a senhora ministra declarou que até aqui os 2 pontos fraturantes enviados ao Presidente da República não tinham resposta, já não ocorreu nenhum diálogo, nenhuma negociação. E quais é que são os 2 pontos? Os 2 pontos fraturantes são salários condignos e seguro de saúde. Esta última greve, agora suspensa, começou no dia 28 de fevereiro. Durante 3 meses não houve aulas? A greve teve uma aderência, no primeiro momento, de 99%. Mas depois, com atos de coação, a greve terminou com uma intensidade de 91,5%. Aderência. Quer dizer que, se mantivéssemos a greve, então o ano acadêmico seria comprometido. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é encontrar soluções. Por isso é que nós, mais uma vez, interpelamos, mas apenas para um período de 30 dias. Ainda em Angola, as vendedoras ambulantes de 3 importantes mercados da capital fizeram na segunda-feira uma marcha de protesto contra as medidas do governo provincial que proíbem a venda de produtos nas ruas. Mais explicações com a Avelino Miguel. As dezenas de mulheres conhecidas na cidade de Luanda de Zungueiras marcharam em direção ao governo provincial para repudiar a repressão policial e exigir espaços de venda para garantir o sustento das suas famílias. O governo provincial, dirigido por Manuel Homem, deverá pronunciar-se nas próximas horas sobre o assunto, que nunca foi resolvido pelos últimos governadores que governaram a problemática província de Luanda. Os conflitos entre os vendedores ambulantes, na sua maioria mulheres, e as forças de segurança são frequentes nas cidades angolanas, com saldos negativos de vítimas. O alto índice de desemprego e a degradação das condições econômicas das famílias obrigam a maioria dos angolanos à atividade informal de comércio de produtos para a sobrevivência. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe foi aprovada na quarta-feira o Orçamento Geral do Estado, com 30 votos a favor da Aliança Democrática Independente, partido no poder, 5 do Movimento de Cidadãos Independentes, partido da Unidade Nacional, e 2 abstenções do Movimento Basta. O debate parlamentar ficou marcado pela ausência do grupo parlamentar do MLSTP-PSD, segunda força política do país, que saiu do hemiciclo por considerar que houve violação do regimento da Assembleia Nacional por parte da presidente parlamentar, como explicou o líder deste partido da oposição, Danilo Santos. 2 deputados do nosso grupo parlamentar foram citados, acusados e enxovalhados por um deputado do grupo parlamentar do ADI. Eles reagiram pedindo para a defesa da honra e a senhora presidente da Assembleia Nacional recusou, violando o regimento da Assembleia Nacional. O primeiro-ministro são-tomense explicou que o país está à beira de uma inviabilidade económica e financeira que pode levar a uma austeridade agressiva caso não sejam tomadas medidas rigorosas, afirmou Patrício Trovoada. Se nada for feito, e vai nos obrigar a todos a uma austeridade violenta e jamais conhecida, com consequências sociais incontroláveis. O nosso país carece de uma mobilização urgente das nossas vontades para regressarmos ao caminho do realismo, da viabilidade económica e financeira. Ainda em São Tomé e Príncipe, o governo encerrou no início da semana o mercado de coco, localizado no centro da capital, construído nos anos 90. O mercado acolhe mais de 200 de feirantes num estado de degradação preocupante. A cidade de São Tomé e Príncipe despertou com uma forte concentração dos feirantes em São Tomé. Nós éramos habituados desde Feira de Ponto, quando se preparava a Feira de Ponto, o Estado fechava uma rua, punha as pessoas e fazia intervenção no mercado. Quando acabava, cada um retomava seu lugar. Nós não queremos ir para Bobo Fora e vender, porque as barracas estão lá, já estão vendidas e não estão em condições para nós, estão muito pequeninas.
É o ponto final do nosso magazine Semana em África, que está de regresso na próxima semana. Até lá, desejo-lhe um ótimo fim de semana.